Oi, gente. Hi guys, Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula. and be welcome to the second class. Isso. Se começar a travar a ligação, avisa pra gente, tá bom? Tá bom. Perfeito. Ok. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Today we're gonna talk about the Holy Spirit. É. E para isso, eu preciso que vocês abram a Bíblia de vocês lá em Romanos 12, 2. And for that, we're gonna open the Bibles in Romans 12, Versículo 2. um, Verse 2. recycle 2, Verse 2, yeah. verse 2, Uhum. yeah. Yeah, perfeito. Ops, deixa eu só colocar a versão em português. Just a second. NV. Yes, there we go. Vê, essa parte pode deixar que eu vou ler em inglês e em português, e aí já já você Tá. continua, tá? Traduzindo para mim. Então vamos lá. Portanto, opa, eu vou ler o 1 e o 2, ok? Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Vamos aqui para a nossa versão em inglês. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Então, gente, eu quero ensinar algo para vocês nessa noite. So today I want to teach you something Muito, muito, muito importante. very, very, very important. Uhum. Deus nos chama God calls us para que nós ofereçamos so we can offer os nossos corpos como um sacrifício vivo, our bodies as a living like sacrifice. a living sacrifice. Uhum. A minha vida e a sua vida é um sacrifício vivo. My My life and your life is a living sacrifice. Existe um chamado da parte do Espírito Santo There is a call from the Holy Spirit para que eu e você não tomemos a forma, so that me and you don't come to the, yeah, do not be conformed, don't be conformed uhum, ao jeito que o mundo funciona. for the way that the world works. Uhum, yeah. Só que é impossível que a gente aprenda como o reino funciona But it's impossible for us to learn how the kingdom works se a gente não tiver comunhão com o rei. if we're not in a communion with the king. Porque só ele é capaz de ensinar pra gente como um reino funciona. Because only him is capable of teaching us how the kingdom works. E esse rei que eu quero falar para vocês hoje é o Espírito Santo. And that king that I want to talk about with you today is the Holy Spirit. Existe o Deus Pai, existe o Deus Filho e existe o Deus Espírito Santo.
exists God the God, Father. Holy God, and God God the the Father, Father, God the and Son, God the Son, and God the Holy Spirit. Perfeito, and Gu. the Holy God. Yeah. Yeah. É, o Espírito Santo é o Deus que nós temos aqui nessa terra. The Holy Spirit is the God that we have here on earth with us. E ele está dentro de quem aceita ele. And He's inside of who accept Him. Sim. Hoje eu fui guiada pela minha amiga Today I was guided by my friend até a academia do prédio onde eu tô. into the gym of the building that I'm in. Eu não seria capaz de chegar nessa academia sozinha, I wouldn't be capable of getting in the gym alone porque eu não conheço esse prédio. because I don't know the building. Eu nunca estive aqui antes. I've never been here before. Para chegar até essa academia, eu tive que descer o elevador, For me to get at the gym, I had to get down go, the elevator, yeah. Eu go precisei ir down. Eu precisei ir por um caminho que eu nunca tinha ido antes. I needed to go in a way that I've never had gone before. Eu precisei colocar um tap na porta I needed to put a tap in the door para que eu tivesse acesso, so I can be so I could so I can receive have access, access yes, so para I can academia. receive access to Uhum, the uhum, gym. yes. E enquanto eu estava no caminho até a academia, o Espírito Santo falou no meu coração When I was going to the gym, the Holy Spirit talked to me. que da mesma forma que a minha amiga estava me guiando até a academia, The same way that my friend was guiding me to the gym, o Espírito Santo, ele tem interesse de guiar cada uma de nós. the Holy Spirit wants to guide every each of them, us. Há lugares que muitas vezes nós ainda não fomos, The places that most of the time we didn't go yet, a fazer coisas que muitas vezes nós nunca fizemos. to do things that we never do before, that never Never did done before. before, perfeito. Ter a minha amiga ali me trouxe To have my tranquilidade. friend there, to have my friend that brought me peace, Yeah, because she knew the way. because she knew the path, porque ela Que sabia o ela sabia o caminho. caminho. E o Espírito Santo sabe o melhor caminho para minha e para sua vida. And the Holy Spirit knows the best Way. way for your life and your For me and your in your life. life. For me and your life. Então, às vezes a gente se sente sozinha, Sometimes we feel alone, mas a gente não tá sozinha. but we're not alone. A gente não tá sozinha. We are not alone. E essa noite And tonight nós estamos falando sobre o Espírito Santo. we're talking about the Holy Spirit. E ele é um lembrete And He's a reminder dentro de mim e dentro de você inside of me and inside of you que nós não estamos sozinhos. that we're never alone. Então, quando ele nos chama para não tomar a forma desse mundo, So when He calls us to not be conformed with this world, ele tá junto com a gente nisso. He's with us in this way. Ele não pede pra gente fazer algo He doesn't ask us to do something que ele não esteja junto.
He's not with us in it. Uhum. Eu e você Me and you somos chamadas, are called para viver uma vida nessa terra com Ele to live a life in this world with him e para Ele. and for him. Eu não sei pelo que você tem vivido. I don't know what you've been going through. Eu não sei o propósito que você tem vivido. I don't know the purpose that you're leaving, Mas existe um propósito muito maior. but there is a purpose way bigger. Way bigger. Way higher. Muito maior, muito mais alto. E hoje eu quero falar sobre o papel do Espírito Santo dentro de mim e dentro de você. And today I want to talk about what God wants to do, what the Holy Spirit wants to do inside of me, inside of you. Para que existe o Espírito Santo nessa terra? Why is there a Holy Spirit in this earth? Por que Jesus ainda não tá aqui? Por que é o Espírito Santo que tá aqui? Why is not Jesus here yet? And why is the Holy Spirit here? Uhum. Vocês já pararam para pensar nisso? Did you ever stop and think about it? Uhum. O motivo é porque Jesus veio em forma de homem. The reason is because Jesus came in As a man. form of a man. Yeah. E era impossível, é impossível que a Nanda esteja aqui nos Estados Unidos, no Brasil e na China ao mesmo tempo. And it's impossible for me to be on the China's, United States, Brazil in the same time. Sim, é impossível. Era impossível que Jesus estivesse no Brasil, nos Estados Unidos e na China ao mesmo tempo. It was impossible for Jesus to be in Brazil, China, and US at the same time. Então, Deus precisou mandar alguém So God had to send someone muito parecido com ele. very similar to him. A Bíblia diz que é da mesma espécie que ele. The Bible says the same species as him. Para que ele pudesse estar com cada uma de nós So that he could be with each one of us ao mesmo tempo. at the same time. Não, eu gravei, já gravei. Amiga, já era, você tá com o microfone aberto. Sorry, guys. You're good. No problem. É, e eu quero provar isso para vocês. And I want to prove that for you. Abram a Bíblia de vocês comigo lá em João. Open the Bible in John. I was going to say John. I know. In the book John of 14. John 14. Muito bom. 14. Wait. 16. 16. 16. Eu vou ler via agora em português e você vai ler em inglês para mim, tá bom? Tá bom. Vamos lá. John 14, 16. Ouvi, quando eu falar em inglês, você fala em português. Quando eu falar em português, você fala em inglês, tá bom? Deus te abençoe e te capacite. Minha cabeça Você de que TDAH tá tipo. vai ser curado desse negócio. Vamos lá. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro. And I will ask the Father. I will ask the Father, and He give you another helper Que esteja com to be vocês with you forever. para sempre. O Espírito da Verdade, The Spirit of Truth. O mundo não pode recebê-lo, Who the world cannot receive,
porque não o vê nem o conhece. because you neither sees him nor knows him. Uhum. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive e com vocês estará em vocês. You know him, for he dwells with you and will be in you. Uhum. Lê um versículo e aí eu leio esse Inteiro. mesmo versículo. Uhum. Tá, É. perfeito. Então, eu queria falar sobre isso agora, sobre João 14, 16, 15. Ou 16, 17, desculpa. João 14, 16, 17. So I wanted to talk about John 16 and 17 right now. Uhum, uhum. A palavra grega usada para consolador é The paráclitos. Pode ir. Paráclitos, Yeah, you can the say like Greek the word for Greek word. Yeah, counselor, uh-huh. the Is Greek word for paráclitos. counselor is paráclitos. Uhum. E o significado disso é aquele que é chamado para estar ao lado de alguém. And this meaning of it, it's who Someone that is is called called to be uhum, next to by someone's side, can be. by Uhum, someone's side, yeah. next to someone. Uhum. O Espírito Santo, ele existe para caminhar com você. The Holy Spirit exists to walk with you. Eu lembro de tantas histórias da minha vida que o Espírito Santo se fez presente. I remember so many histories in my life that the Holy Spirit make himself present. Uhum. E eu acredito que as continuações dos livros da Bíblia Ai, a internet falhou. That's okay. E eu acredito que as continuações dos livros da Bíblia And I believe that the content uhum, the continues to the Bible books. The what? é a minha e a sua vida. It's my life and your life. É o que o Nossa, Espírito que lindo. Santo deseja fazer e construir através de mim e através de você. It's what the Holy Spirit wants to build To through do. me and Uhum, through you to do. perfeito. Sabe qual é o problema? You know what's the problem? Que muitas vezes a gente se acha pequeno demais. Many times we think we're too small. O problema é que Deus nunca teve dificuldade para lidar com o pequeno. The problem is that God never had a difficult time taking care of the small ones. O problema é o orgulho, The problem is the pride, não a pequenez. not the smallness. Uhum. Então não importa quão pequeno você acha que você é. So it doesn't matter how small you think you are. Estando nas mãos da pessoa certa, Being the right hands, ele sabe exatamente o que fazer comigo e com você. he knows exactly what to do with me and with you. E eu quero te perguntar, como está o seu relacionamento com o seu Espírito Santo? And I want to ask, how is the relationship between you and the Holy Spirit? Uhum. Para quem você tem corrido nos momentos de depressão? For who have you run to Running in when you're under pressure. what? How do you say that? Under Yeah, that pressure. under pressure. Yeah, that's it. You're right. When we are under pressure.
O Espírito Santo, ele não é uma força, uma energia. The Holy Spirit is not a force or O Espírito Santo é uma pessoa. entende. O Espírito Santo é uma pessoa. The Holy Spirit is a person. E ele deseja se relacionar comigo e com você. And the desire of his heart is to have a relationship with you and with me. Eu caí. That's okay, Vin, no problem. Are you back? I'm back. Okay, praise God. Eu quero falar agora sobre algo que marcou muito a minha história. I want to talk about something that marked my Uhum. history. O entendimento de que nós podemos estar de um jeito, The understanding that we can be in a way, in a certain way, mas se nós nos entregarmos para a pessoa certa, but if we put ourselves in the right person, nós podemos ser transformados we can be transformed à imagem to the image e manifestar and manifest a semelhança, the the likeness, semblance can be the likeness of Jesus. de Jesus. Uhum. Eu quero que você faça as pazes com você mesmo. I want you to be good with True. yourself. Uhum. Que a presença de Deus nessa noite That the presence of God tonight te ajude help you a se reconciliar com você mesmo. to Reconcile reconcile yourself with yourself. with yourself. Deus nos chama para amar o próximo God calls us to love the other como a ti mesmo. as ourselves. E o Espírito Santo And the Holy Spirit dentro de nós inside of us nos ensina teach us a ter paz, to have peace, sendo quem Ele nos chamou para ser. being who He called us to be. Eu não posso ser a Vitória. I can't be Victoria. Eu não posso ser a Jaira. I can't be Jaida. Eu nasci para ser a Nanda. I was born to be Nanda. E o Espírito Santo And the Holy Spirit dentro de nós inside of us quer nos ensinar want to teach us a sermos a melhor versão de nós mesmas. to be the better version of ourselves. Se você me perguntar qual é a coisa mais preciosa sobre mim, If you ask me what's the most precious thing about me, eu respondo que é a minha amizade com o Espírito Santo. I'll answer is my friendship with the Holy Spirit. É o entendimento de que não importa onde eu esteja, It's the understanding of it doesn't matter where I am, eu tenho Ele. I have Him with me. Meu ajudador, My helper, meu conselheiro, my counselor, meu advogado, my lawyer, meu protetor my protector, e o meu melhor amigo. and my best friend. Quem não precisa de um melhor amigo? Who doesn't need a best friend? Eu preciso. I need it. O papel do Espírito Santo
what the Holy Spirit does. Uhum. Ele nos ajuda He help us a mortificar, to kill, to kill uhum, as obras da carne. the The works of the flesh. the works of the flesh. Yeah. E a vivificar. And to To, lively to bring life, can be. to bring Uhum. life Perfeito, Vi, obrigada. Ao fruto do Espírito. to the fruit of the Holy Spirit. Uhum. Eu e você. Me and you. Produzimos frutos. Me and you produce fruits. Fruits? Uhum. E eu queria te perguntar, não precisa me responder. And I wanted to ask you, but don't answer me. Qual fruto a sua vida tem produzido? What fruits have your life made? Been producing? Uhum. Amém. Sem Jesus. Vi? Ah, você falou alguma coisa, a internet bugou. Não, that's okay. Sem Jesus, Without Jesus, nada podemos fazer. we can't do anything. Eu repeti, I'm gonna repeat. porque tem pessoas aqui essa noite que ainda não entenderam isso. Because there are people here tonight that didn't understand this yet. Sem Jesus, Without Jesus, nada podemos fazer. You can do anything. A Bíblia diz em João 15, the the Bible says in John 15, a the vida, internet. yeah, I know. Onde a gente mora, gente, não precisa traduzir essa parte não. Onde a gente mora, lá no CFNI, que a Vitória também mora lá, a internet não é muito boa, então tenham paciência com a gente. Mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Em João 15, vamos tentar agora ver. Em João 15, In John 15, uhum, eu vou ler do versículo 1. Vi, não precisa ler agora, tá? Eu vou ler em português. E vocês anotem para ler em inglês depois. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto e poda todo aquele que der fruto para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada poderão fazer, vocês não poderão fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de que vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Como meu Pai me amou, assim os amei. Permaneçam no meu amor. E pode voltar a traduzir agora. O Espírito Santo de Deus nos chama. Vitória? the Holy Spirit calls us Uhum. A viver nele.
Believe in him. Uhum. Nós somos chamados a habitar nele. We are called to habit in him. Uhum. To abide in him. Aham. To live in Uhum. him. Uhum. Da mesma forma como o ramo precisa da videira, The same way that the vine the dresser needs Mhm. the vine, or Yeah. the other way The around. That's okay. That's okay. That's Is he okay. right? That's okay. The same way that the branch needs the vine, that's okay. Nós precisamos dele. Mm, Nós precisamos dele. we need him. Uhum. Existe um We chamado para abide in him. There's a call to a, não deu pra ouvir. That's okay. Existe um chamado para habitarmos nele. There's a call to abide in him. Uhum. E eu quero deixar bem clara essa mensagem hoje à noite. And I want to leave this message very clear Uhum. tonight. Uhum. A sua casa Your house, sem o bom construtor internet bugou de novo. sem o bom construtor Without that a good builder, Uhum. Não funciona. doesn't work. O seu casamento sem o bom pastor não funciona. Your marriage without the good builder, it doesn't work. Uhum. Os seus negócios, seu business sem o bom construtor não serve de nada. Your business without the good builder, it doesn't Uhum. It doesn't matter, it doesn't work. it doesn't work. Uhum. Muitas vezes nós vemos pessoas prosperando, Many times we see people prospering, Uhum. Mas sem o Espírito Santo estar envolvido nisso. but the Holy Spirit is not even involved. E quando o Espírito Santo não está envolvido em algo, And when the Holy Spirit is not involved in it, é vão, it é doesn't matter. vazio. It's in vain. É It's vazio. empty. Uhum. Diga aos meus filhos Tell my children que eu desejo instruí-los. that I wish to teach them. Uhum. Eu anseio guiá-los. I long I don't know for. that. I long for. I I love long for guiding them. Uhum. Mm. Um dia eu tive uma visão. Because this day I had a vision. E tinham vários cavalos assim, preparados para corrida. There was many horses ready to run. Uhum. E era como se aqueles cavalos representassem o Espírito Santo. And it's like that horses represent the Holy Spirit. Uhum.
E eu me lembro que os cavalos, eles estavam com muita vontade de começar a correr. And I remember that the horses were like Really excited anxious to to start start. running. Yeah. Uhum. E o Espírito Santo disse para mim: And the Holy Spirit told me, é dessa mesma forma is in the same way que eu anseio. that I'm excited. Uhum. Eu estou longing for. Eu estou com expectativas para guiar A cada um internet de vocês. bugou. Deus, em nome de Jesus, melhor internet da Vitória. Eu estou com expectativa. That I'm with the Expectancy, I'm with longing for, expectancy. I'm de longing guiar cada mhm, um de vocês. to guide each one of you. Uhum. Eu carrego essa mensagem comigo. I take this message with me. Eu carrego essa mensagem nas minhas veias, por onde eu passo. A internet bugou. I carry this Pode repetir? message. I carry this message with me. Like I carry this message in my veins wherever I Mm, go. mm. Okay. Tell people that I want to guide them. Conte para as pessoas que eu quero guiá-las. Eu não sou um Deus de longe. I'm not a God from far away. Eu não tenho desejo de ficar longe dos meus filhos. I don't wish to be far away from my Uhum. Eu quero children. caminhar com eles. I want to walk with them. Uhum. Às vezes eu fico imaginando. Sometimes I imagine it. Uhum. A Vitória, por exemplo, a Jaira, são duas amigas minhas muito próximas. Victoria, Vitória and Jaira are two of my closest friends. Eu anseio caminhar perto delas. I'm I excited long... to walk with them. Uhum. Eu quero saber por que a Jaira tá chorando. I want to know why Jaira is crying. And Eu quero saber o que tá acontecendo com a Vitória. I want to I know what want is to know happening. what's happening with Victoria. E se eu, com um amor humano, If with the human love, tenho isso dentro de mim, have this inside of me, imagina o Espírito Santo imagine the Holy Spirit com relação a cada área da sua vida. with relation at every each Each area way of of your your life. life. Uhum, Area with that area. uhum. Eu não quero ficar alheia ao que está acontecendo na vida da Jaira. I don't want to be far away from where you're leaving. Uhum. Eu quero saber o que está acontecendo. I want I want to know what's going on Porque eu me importo. because I care. E é o mesmo jeito com o Espírito Santo. And it's the same way with the Holy Spirit. Ele quer saber o que dói. He wants to know what hurts. Ele quer saber o que te faz chorar. He wants to know what makes you cry.
Ainda que ele já saiba, May- even though he Even already that he knows, already knows. ele quer te ouvir falar pra ele. He wants to listen to you talk about it, Uhum, telling him. uhum. Ele quer que você vá até ele. He wants you to go to him Uhum. Perfeito. Amém. to tell him. Yes. O Espírito Santo The Holy Spirit quer te ajudar a discernir wants to help you discern se esse pensamento ou se essa ideia if that thought or idea ou sonho or dream provém do coração dele comes from his heart ou não. or not. Como eu vou saber se é o Espírito Santo falando comigo? How am I supposed to know if this Holy Spirit talking to me? Como você sabe que é a sua mãe falando com você? How do you know if it's your mom talking to you? Porque você reconhece a voz dela. Because you know her voice. E é da mesma forma com o Espírito Santo. It's the same way with the Holy Spirit. E eu não tô brincando. And I'm not even kidding. Quando a gente passa tempo com alguém, When we spend time with someone, não para impressionar, not to Google, impress, not to not to impress, impress, não por um ritual, not for a ritual, não por obrigação, not because you have to do it, mas por amor, but for love. uhum, eu passo a conhecê-lo. I start knowing him. Google, I start knowing him. A Bíblia I start diz, knowing him. a Bíblia diz, The Bible says uhum, que nós somos um espírito. that we are a spirit. Nós temos uma alma We have a soul e nós habitamos em um corpo. and we habit in a Um body. body. Uhum. O espírito tem uma voz, The spirit has a voice. a alma tem uma voz The soul has a voice. e o corpo tem uma voz. And the body has a voice. O Senhor nos chama God calls us a aprender to learn a ouvir a voz do Espírito. to listen to the voice of the Holy Spirit. Se nós só ouvirmos a voz da nossa carne, If we only hear the voice of our body uhum, and of our flesh, oh uhum, yeah, flesh. you're good. You're doing so great. I love you so much. Isso pode Love you. acabar isso pode acabar nos destruindo. This could be capable And of us. destroying us. Uhum. Perfect.
E nós não fomos chamados para ser destruídos. And we haven't been called to be destroyed. Existe uma missão para que a gente cumpra. There is a mission so we can fulfill it. Uhum. Uma nobre missão. A noble mission, Mission. humble mission. Uhum. Eu queria que você entendesse essa noite que sobre a sua vida existe uma nobre missão. I want you to understand tonight that for your life there's a noble mission. Uhum. Não sei como você se enxerga. Google. I don't know how you see yourself. Mas sobre você existe uma nobre missão. For you. But there is a noble mission for you. E você não foi chamado para fazer isso sozinho. And you haven't been called to do this alone. Você foi chamado para fazer isso com ele. You were called to do this with him. Uhum. Abram a Bíblia de vocês. Open your Bibles. Em 1 Coríntios 2:11. In 1 Corinthians in 12:11. 2:11. 2:11. 2:11. Uhum. Pois Eu não sei por que quem... eu falei tão... That's okay. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o espírito de Deus. Pode ler o versículo todo, tá? These things God has revealed to us through the Spirit, for the Spirit searches everything, even the depths of God. For who knows a person's thoughts, except the spirit of that person, which is him? So also no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God. Presta atenção nisso daqui. Everything? Presta atenção nisso daqui. Hmm? No, I'm just saying, paying attention in this Pay part attention right in here. this part. Uhum. O Espírito Santo, Oh, the Holy Spirit, the Holy Spirit discerne todas as coisas. Discern, comprehend all things. Não existe uma área da sua vida que ele não tenha discernimento e compreensão. There's not a single area in your life that he doesn't have discernment and comprehension. É por esse motivo que eu te digo que você pode se aproximar dele, sabendo de que ele é real. So that's That's what the reason why I say that you can get with him knowing that he's real. a minha oração é para que a noite de hoje My prayer is that tonight uhum, seja como uma luz se acendendo dentro de você. be a light turning on inside, Uhum. Ou como uma chave girando no seu interior. or a key open a door inside of you. Uhum. Amém. Feche os seus olhos. Close your eyes. Uhum.
Eu quero orar por vocês. Espírito Santo, vem, pode traduzir para mim. Espírito Santo, Holy Spirit, eu não posso estar com todas ao mesmo Holy tempo. Spirit, a internet está muito ruim. Tá, Tá, that's okay, viu? Eu vou sozinha. Pode deixar. Eu faço sozinha agora. Pode deixar. Espírito Santo, eu não ok. consigo estar com todas ao mesmo tempo, mas o Senhor consegue. Espírito Santo, eu não conheço o coração de cada uma, mas o Senhor conhece. Espírito Santo, eu não sei a necessidade de cada uma, mas o Senhor conhece. Mas existe algo que eu sei. O que eu sei é que o Senhor é um Deus vivo. O que eu sei é que o Senhor é real. O que eu sei é que o Senhor não está morto, mas o Senhor está muito, muito, muito vivo. O que eu sei, Espírito Santo, é que o seu sangue é real e ele cobre as nossas vidas, a nossa mente, as nossas emoções, o nosso coração. Espírito Santo de Deus, chorei que rede, chorei, bro. Em nome de Jesus, eu oro para que essa noite, Pai, chorei que rede, para que essa noite seja um despertar na vida das minhas irmãs. Protege elas, Pai, em nome de Jesus, onde quer que elas estejam. Protege elas em nome de Jesus, cada uma de qualquer ataque do mal. Em nome de Jesus, eu declaro que essa noite é um despertar da consciência de que o Senhor é um Deus de perto e não um Deus de longe. Que seja um despertar essa noite de que o Senhor é o nosso doce conselheiro, melhor amigo, ajudador, advogado, conselheiro. Deus, ajuda elas a entender, Pai, que elas não estão sozinhas, mas que elas têm o Senhor, Pai. Eu oro pela vida de cada uma essa noite, desejando e declarando o seu favor, a sua graça, a sua capacitação sobre elas, Pai. Eu oro por romper na vida de cada uma. Áreas que estão travadas, áreas de vícios, áreas que elas estão presas há tanto tempo, Pai. Eu declaro um romper em nome de Jesus. Não um romper à toa, não um avanço à toa, mas algo para a sua honra e para a sua glória em nome de Jesus. Pai, transforma a vida das minhas irmãs. Coloca dentro delas uma fome e uma sede, uma fome, uma sede, uma fome, uma sede, a hunger and thirsty for you, uma fome e uma sede. Espírito Santo, enxuga as lágrimas dos olhos delas, Pai. Enxuga as lágrimas, o Senhor recolhe cada lágrima. O Senhor recolhe cada lágrima, o Senhor vê cada aflição, o Senhor vê cada dúvida. E eu declaro em nome de Jesus, vestes de tristeza sendo trocadas por vestes de alegria, em nome de Jesus. Eu não oro no meu nome, eu não oro no nome de outro Deus, mas eu oro em nome de Jesus. O único Deus vivo, o único Deus real, o único Deus poderoso para salvar. Pai, salva as minhas irmãs. Salva elas de vício, salva elas da miséria emocional. Em nome de Jesus, eu declaro avanço sobre elas, Pai, para que elas cumpram e vivam o chamado do Senhor para a vida delas. Eu declaro em nome de Jesus que essa noite, Pai, é mais uma chave virando dentro delas. Sinaliza para elas, Pai, sinaliza para elas, Pai, sinaliza para elas que o Senhor é real. Muito obrigado por essa reunião, Pai. Continua falando com as minhas irmãs. Muitas vezes tem gente aqui que nunca ouviu a sua voz, que nunca te percebeu. Abre os olhos delas, Pai, para que elas vejam, Deus, em nome de Jesus, para que elas vejam o que o Senhor vê, para que elas ouçam o que o Senhor ouve, para que elas se importem com o que o Senhor importa. Que seja um dia, Pai, sobre as nossas vidas de alinhamento, Pai, de alinhamento em nome
nome de Jesus, de alinhamento com o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, obrigada pela capacitação sobre elas. Obrigada por alívio, Deus, por pesos que estavam sobre elas sendo tirados. E obrigada porque a gente tira esses pesos das nossas costas nessa noite e nós entregamos aos pés da cruz, porque é o lugar que esses pesos devem ficar. Eu vejo como que pesos saindo do ombro de pessoas e sendo entregues ao Senhor. Deus reveste elas com poder, com graça, com misericórdia e principalmente com sabedoria, Pai. Eu abençoo a vida das minhas irmãs. I bless them in Jesus' precious name. Amen. Amen.